Você sabia que o mercado brasileiro é praticamente um espelho do que acontece no mercado americano lá dos Estados Unidos? Tanto a Europa quanto a América do Sul, os países asiáticos também, eles seguem basicamente o que acontece com o mercado dos Estados Unidos, principalmente no índice Nasdaq, Dow Jones e principalmente o S&P 500. O índice S&P 500 é o ativo mais negociado. O índice S&P 500 é como se fosse o mini índice lá dos Estados Unidos. Só que no mercado americano, o mundo inteiro opera lá. Porque pessoas da África, da Oceania, da Ásia, da América do Sul, né, qualquer continente consegue abrir conta numa corretora americana. Então o volume do dinheiro tá lá. E aqui no Brasil, infelizmente, isso não acontece. Né, tem que ser brasileiro para abrir conta numa corretora brasileira, ou tem diversos documentos e é muito burocrático. Então acaba desincentivando as pessoas a investir no Brasil. Então, para quem sabe acompanhar o movimento dos Estados Unidos, ler as notícias e acompanhar paralelamente o mercado do índice S&P 500 principalmente, terá muitas maiores chances de ter resultados e ser positivo no mercado. E se você também operou no dia de hoje, não se esqueça de comentar aqui abaixo como foi o seu dia, lucrativo, perdedor, você saiu do 0 a 0, comenta aqui abaixo, claro, quais foram as operações que você fez. Se você acompanhar o gráfico comigo no dia de hoje, observe que o mercado, pessoal, ele teve esse movimento de V invertido, né? Ele teve um movimento forte de alta, logo na sequência caiu na mesma proporção e praticamente no mesmo tempo. Então, se você ver, ele veio subindo em mais ou menos 1 hora e 10 minutos. E da máxima até esse movimento foi 1 hora e 15 minutos. Então, praticamente a mesma coisa. Isso é uma coisa que o professor Massuda fala muito. O mercado, geralmente, ele sobe 1 hora, cai mais 1 hora. Né? Então, os movimentos são sempre muito proporcionais. Né? Se ele fica lateralizado 1 hora, ele sobe e desce, fica mais 1 hora lateralizado. Claro, isso não se concretiza como sempre, nada se concretiza como sempre no mercado financeiro, porque nós estamos falando de renda variável. Então observe, nós tivemos esse movimento em V, né? Um movimento em V invertido, tá? E se você acompanhar só como exemplo, olha só, pessoal, como é que está o movimento dos Estados Unidos. É basicamente a mesma coisa. É basicamente a mesma coisa. Agora ele voltou a subir. O mercado brasileiro voltou a subir também. Né? Claro, né, nós tivemos uma queda muito forte no preço das companhias aéreas hoje, devido à alta do preço do petróleo. Por que o petróleo subiu? O petróleo, se nós pegarmos a cotação aqui em cima do Market Report, aqui o Market Report, se eu vier aqui até o final, vamos ver aqui, ó, o petróleo subiu 1,28, que é o petróleo WTI negociado lá nos Estados Unidos, e o petróleo Brent subiu 1,40% negociado lá na Inglaterra. Então, para quem sabe ver esses dados, opa, o petróleo está disparando mais de 1%, quase 1,5%, o que é um dado muito relevante para uma commodity, né, que move o mundo. Então, imagina o ouro subindo 2, 3% no dia. Isso é um ponto que chama muita atenção, né? Igual o ouro disparou, né? Mas por que nós tivemos hoje a queda no dólar, né, e a valorização do petróleo? Que nós tivemos, né, alguns ataques lá no Oriente Médio, né, no Iêmen lá, e enfim, os Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido, acabou, né, os dois países acabaram tendo algum confronto lá naquela região. E isso afetou bastante o preço do petróleo, que sobe de uma forma bem forte. Isso geralmente acontece bastante quando tem esse tipo de guerra, né, esse tipo de aumento de guerra, podemos dizer assim, tá? E também o preço do ouro, né, que é uma commodity que é finita. Então o ouro ele tem um valor físico, tem um valor dele, não o físico, mas o valor dele. Isso acaba afetando bastante. Então esses foram os motivos que nós tivemos essas movimentações relacionadas ao petróleo, que afetou diretamente as ações da Petrobras. Logo no início do dia já abriu em alta, mas veio corrigindo ao longo do dia. E o mini dólar veio um movimento de queda, né, porque os Estados Unidos está investindo lá, está fazendo esses ataques. Então, nesse caso, acaba afetando bastante a questão, né? Então foi a resposta que os Estados Unidos fez para o confronto lá no Oriente Médio, lá no Mar Vermelho. Então, isso acaba afetando bastante o preço do dólar. E para quem gosta de operar, por exemplo, mini dólar, eu recomendo vocês acompanharem esse ativo em específico. Então, analisando aqui, nós temos uma coisa que chama-se índice dólar, que é o DXY, que é a força do dólar americano frente às principais moedas do mundo. Por que o dólar vem caindo nesses últimos meses, últimas semanas? Porque o dólar vem enfraquecendo no mundo todo. Se eu pegar, por exemplo, os últimos 3 meses, o dólar vem caindo. Ele estava numa pontuação de 106, agora já chegou a bater 100, agora deu uma recuperada. Foi o que aconteceu aqui no mercado brasileiro, a mesma coisa. Né? Ele veio, caiu bastante, deu uma recuperada, caiu de novo. Então o dólar perdeu um pouco de valor mundialmente falando. E quem operou hoje day trade hoje no mini índice,
nós tivemos uma operação que eu sempre faço, que chama-se Oingo Boingo, que é a operação que eu faço todos os dias na abertura do mercado, caso haja entrada, obviamente. Hoje, pessoal, o segundo candle do dia no gráfico de 5 minutos no mini índice, ele rompeu a mínima do primeiro candle do dia, indicando uma operação de compra, tá? Então, aqui indicando uma operação de compra. Então, vem aqui, ele indicou uma operação de compra. Nesse caso, indicando uma operação de compra, eu vou aqui em indicadores, vou aqui em VWAP, né? E a VWAP é o meu preço de saída. Então, o preço de saída é sempre na VWAP. Então, nesse caso, foi uma operação que eu comprei, acabei saindo com a pontuação de 150 pontos. E às vezes a pessoa tem uma meta de ganhar, às vezes, né, 150, 200 reais num dia, às vezes colocou uma quantidade maior de contratos, por exemplo, não um exemplo, acabou às vezes batendo a meta do dia. Né? Dependendo da situação, você bate a meta do teu dia na primeira operação do dia. Claro, se desse errado, você teria que stopar. O stop seria de 150 pontos também, no máximo. Não mais do que isso. Claro, Norton, dá pra esticar esse tipo de operação? Até dá. E eu sempre falo, não estico nenhum tipo de operação. Alvo é alvo, stop é stop. Tá? E para quem gosta de utilizar as VWAP Bands como referência, como hoje nós tivemos esses... assim, foi uma coisa muito importante economicamente falando, né? Que é a parte que está acontecendo lá no Iêmen. Isso afetou bastante, principalmente as cotações do petróleo e o dólar. Eu costumo sempre operar mais os extremos, que é a questão de operar a segunda banda. Nesses dias assim de início de um possível conflito, como aconteceu, por exemplo, na Ucrânia, como aconteceu, por exemplo, lá em Israel, e eu preferi operar mais os extremos, esperar o mercado andar um pouco mais. Além do mais, nós estamos falando de operar sexta-feira, né? Sexta-feira é um dia um pouco mais complicado, nós sabemos, para quem já opera sabe o que eu tô falando. Então, a operação de venda aqui. Inclusive, vai ser um vídeo hoje falando sobre a questão dos scalps, como fazer scalp usando as VWAP Bands. Tá? Então foi essa operação que eu fiz logo no início do dia e a segunda operação que eu fiz usando as VWAP Bands, tá? O tipo de operação para quem gosta de fazer operações a favor da tendência é utilizar duas médias móveis. Duas médias exponenciais, uma de 6 e outra de 20. A de 6 períodos, essa média móvel verde, com a combinação do MACD na configuração parametrização padrão. Como é que funciona a minha entrada? É sempre após o cruzamento das médias, 2 candles seguidos a favor do cruzamento. O que é isso? 2 candles que cruzaram, a média cruzou para cima indicando tendência de alta, 2 candles verdes concretizando essa tendência de alta e o MACD na cor verde. Isso são 3 indicativos que me dão mais clareza se eu vou entrar ou não na operação. A gente sabe que não existe nada 100% no mercado financeiro falando. Mas aonde que é a minha entrada? É quando esse candle fechar aqui? É aleatoriamente quando esse candle fechar? Ou na máxima do candle? Não. A tua entrada vai ser sempre, nesse caso, usando cruzamento de médias, quando o mercado ele retorna para a média móvel. Aqui é a tua entrada. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. É quando o mercado ele retorna para a média móvel de 6. Aqui é a tua entrada de compra. Né? Porque às vezes a pessoa acaba se... enfim, a pessoa acaba se prejudicando, acaba colocando muitas entradas que não fazem muito sentido nesse caso, né? Então, a pessoa entra de uma forma aleatória. Não, calma. Tem mercado todo dia. Às vezes pode ser que pensa, putz, passou meu ponto de entrada. Putz, o Norton falou pra comprar na média, passou, já podia ter ganho muito mais. Dá esse arrependimento às vezes de você não ter entrado. Mas, tem mercado todo dia. Isso quase todo dia acontece. Aqui nós tivemos o cruzamento para baixo, né, para quem gosta de operar a favor, 2 candles vermelhos indicando tendência de baixa, MACD na cor vermelha, venda quando o mercado retornar para a média móvel, tá? Pode ter vendido aqui, quem deixou para vender um pouco mais para frente, acabou passando um pouquinho de calor ali na hora da saída. Tá? E agora, pessoal, a partir de 3 horas, 4 horas da tarde, numa sexta-feira, é meio chato operar. Tá? Então nós temos o mini DOR, que hoje teve esse movimento de baixa relacionado, claro, principalmente ao DXY e também relacionado a esse movimento dos Estados Unidos, que hoje foi mais um movimento mais relacionado às notícias do que um movimento técnico no mercado. Tá? Então nós temos a Vale caindo 1,12% relacionado à queda do preço do minério de ferro lá em Dalian, na China. Então se você descer o Market Report até o final, nós temos aqui, ó, o minério de ferro Dalian caiu 1,82%. O que afetou diretamente nas ações da Vale, e o dólar caindo puxou mais ainda a Vale para baixo. Né? Petrobras em alta devido à alta do petróleo, né? E para quem gosta de operar o DI, que é o DI futuro, que é a previsão quanto é que vai estar a taxa de juros do Brasil daqui a tantos anos, está meio que parado, né? Para 2025 está a casa dos 10%. Tá? Tem um site que eu acompanho bastante, pessoal, com algumas notícias, chama-se Bom Dia
Bom Dia Mercado. O Bom Dia Mercado, pessoal, é um site bem interessante, BDM. É um site bem legal que você pode, enfim, dar uma analisada aqui a questão das notícias. É importante você ver sempre as notícias, nunca veja a opinião das pessoas. Opinião, não interessa a opinião, ninguém sabe nada. Mas ou quando você utiliza a parte de notícias, por exemplo, Bolsa Europeia fecha em alta com perspectiva no corte de juros, né? Então as próximas reuniões que nós vamos ter aqui, ó, se eu vier aqui no Investing e for aqui onde diz calendário econômico aqui em calendário econômico, eu desço um pouquinho, ó. A próxima reunião da Europa vai ser dia 25 de janeiro, né, daqui a 2 semanas. E do Brasil e dos Estados Unidos vai ser no último dia útil do mês de janeiro, né? Então é uma perspectiva que o mercado se mantém os juros. 92% do mercado acha que os juros vai se manter. E para quem gosta de operar os mercados internacionais, seja o mercado de criptomoedas, por exemplo, o Bitcoin, pessoal, ele chegou a bater ontem, nós vemos aqui a questão, ele chegou a bater 48 mil dólares, já está 43 mil dólares, bateu 42 mil dólares. É um ativo bem volátil, né? E para quem gosta de operar o índice SP500, que é o meu caso, por exemplo, gosto bastante de operar, mesma coisa, pessoal, cruzamento de médias, 2 candles verdes, compra quando ele retorna para a média. Operei bastante usando hoje as médias móveis, ainda mais no mercado americano, que é o mercado mais tendencioso. Eu fiz essas operações usando a plataforma do MetaTrader 5 com a minha corretora que eu utilizo, que é a corretora da FX Pro. Inclusive tem o link aqui para você baixar a plataforma na descrição desse vídeo, e claro, o curso grátis Mercado Internacional. Ó, o petróleo veio de uma alta forte, mas agora começou a corrigir, ó. E mesmo assim ele continua em alta em relação aos últimos dias, né? Então ele veio em alta, agora deu uma queda bem forte, né? O ouro também, mesma coisa, movimento de alta. As commodities seguem basicamente o mesmo movimento. E o EURUSD também, que é um par de moeda. O que é um EURUSD? Ele mostra a força da moeda europeia frente ao dólar americano. Se começa a disparar, quer dizer que o euro está se valorizando frente ao dólar. Mas hoje está praticamente no 0 a 0, tá? Para quem gosta de operações, também dá para fazer operações e ações no mercado, ações americanas, aqui nessa plataforma e nesta corretora, tá? O que nós devemos esperar para a semana que vem, pessoal? Tá? Semana que vem, na segunda-feira, nós vamos ter o feriado dos Estados Unidos, tá? Um feriado que vai diminuir a liquidez dos mercados. Tá, o mercado vai dar aquela enxugada ali do número de operações, vai dar diminuído um pouco de liquidez, principalmente relacionado a movimentos americanos, tá? Então isso é um ponto importante para vocês ficarem atentos já na semana que vem, tá? Então o que eu aconselho para vocês? Acompanhem, vejam como é que tá o gráfico do SP500, do Nasdaq, do Dow Jones, para vocês aplicarem aqui no Brasil. O Brasil não depende só dele, né? Os Estados Unidos dependem praticamente só dele, mas o Brasil não é um país, podemos dizer assim, muito desenvolvido que depende só de nós. Dane-se o resto. Não. A gente imita praticamente o mercado americano, né? Então, lógico, não é isso todo dia, não é 100% que isso vai acontecer, e são movimentos diferenciados, mas seguem basicamente a mesma tendência. Tá certo? Então, pessoal, cuidado na semana que vem, feriado na segunda-feira, vai diminuir a liquidez, vai diminuir o número de pessoas operando, porém, diminuindo a liquidez no número de pessoas operando, pode ser que fique um pouco mais perigoso por ter menos pessoas operando e mais fácil de manipular o mercado de um das pontas, seja na compra ou seja na venda. Ok? Então foram as operações que eu fiz no dia de hoje. E também, pessoal, para quem gosta de arriscar um pouquinho mais, é uma pessoa menos conservadora, podemos se dizer assim, tá? No dia de hoje, às 10 horas da manhã, nós pegamos aqui às 10 horas da manhã, observe, pessoal, deixa eu botar aqui com a VWAP, às 10 horas da manhã aqui, ó. Observe que o mercado, o candle, ele estava mais do que 200 pontos acima da VWAP. Essa estratégia, meu tio desenvolveu, o Júlio, chama-se Touch Me, né? Touch Me, encoste em mim. Né? Quando o mercado está acima da VWAP 220 pontos acima da VWAP, acima de 200 pontos, às 10 horas da manhã, interessante seria você entrar vendido com alvo na VWAP do dia. Se ele está a 200 pontos abaixo da VWAP, é um ponto interessante de compra para buscar uma volta para a VWAP. Funciona todo dia? Não. De 22 pregões, 18 pregões. Os últimos 22 pregões que eu pego média é um mês, né? Um mês útil. 18 pregões. É bem assertiva essa estratégia. Claro, não dá para você colocar muito preço médio, botar muitos contratos, né? Numa operação como essa, porque chama atenção. Então é importante sempre de pouco em pouco, colocando de pouquinho em pouquinho até chegar na VWAP, né? Se você entrou vendido, Norton, mas ele subiu um pouquinho aqui, né? Mas o stop, no caso, o teu alvo seria 200 pontos,
o teu stop teria que ser no máximo 200 pontos. Ele chegou a subir 120 pontos. Então não chegou nem coçar o teu stop loss. Ele veio e bateu depois nosso gain. Tá? Então 2 operações bem tranquilas dá para você fazer. Tá certo? Então, muito obrigado para você que me assistiu. Não se esqueça de você comentar aqui abaixo o que você operou no dia de hoje, como você operou, qual foi a tua análise que você fez. E claro, não deixe também de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder absolutamente nada, que ajuda muito nós aqui da Wall Street a continuar produzindo conteúdo para vocês, a continuar desenvolvendo novas técnicas para, claro, vocês desenvendarem esse mercado de uma forma mais fácil. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.